Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomix. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje presencialmente no Rio de Janeiro. Finalmente! Uma coisa inédita, no meio da pandemia a gente conseguiu fazer o primeiro Bastidores da FIV presencial, é uma bênção. Estamos aqui com a Tatiana, mãe do Gabi, tá? Estamos realmente, eu estou extremamente emocionada porque a gente vai escutar aqui uma trajetória incrível, né? Uma trajetória de superação, de inspiração, com certeza, sem sombra de dúvida. E eu vou começar aqui, né? A gente está na segunda temporada do Bastidores da FIV. E é com muita alegria que a gente está aqui contigo, viu, Tati? Muito obrigada por ter aceito. Imagina! E aqui eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Futuras famílias a serem construídas e entender um pouco os bastidores da FIV, que não foram poucas, né, Tati? Não foi pouco. Foram 25 tentativas com óvulos próprios, 5 tentativas com óvulos doados e 3 gravidez, né? Assim, ela gerando, ela gestando. E ela vai contar aqui um pouquinho do que aconteceu até chegar a ser mamãe do Gabi através de uma barriguinha de aluguel nos Estados Unidos. É uma trajetória realmente de se arrepiar e eu trouxe aqui para vocês saberem um pouquinho dos bastidores dessas inúmeras tentativas, mas que graças a Deus a gente teve um final maravilhoso. Muito feliz. Feliz, iluminado, um anjo, Gabriel. Tati, eu queria saber contigo, essas 30 fertilizações foram entre 38 e 43 anos, né? 38 e 43 anos, exatamente. Tivemos muitos altos e baixos, muitas tentativas, muitas frustrações, mas tu nunca desistisse. Eu nunca desisti. Desistir era a coisa que as pessoas mais me falavam. Ai, por que tu não desiste? Como assim? Como se fosse assim. Ai, não deu certo, vamos jogar no lixo, entendeu? Eu não aguento a pessoa que fala isso. Ai, desiste. Ai, por que tu não adota? Como se tu fosse ali na esquina adotar uma criança, que fosse a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, nunca pensei em desistir. Nunca pensou em desistir. Isso é uma coisa nunca que é pra poucos, né? Por mais que as pessoas me falassem, quem sabe Deus não quer. Ai, coisa horrível dizer uma coisa dessa pra alguém, entendeu? Que Deus não queira que tu seja mãe, que tu não queira ter filho. Que horror falar um negócio desse. Quais foram os pontos que mais te marcaram na tua trajetória de tantos anos? E uma trajetória bem difícil. Eu tive 2 problemas. Como eu comecei faz 13 anos atrás, tinha pouca informação sobre o PGD, que é o diagnóstico pré-implantacional, e as pessoas sabiam muito pouco sobre trombofilia. Então, assim, eu perdi um bebê, eu fiquei grávida logo depois que eu fiz a primeira FIV, na segunda eu já fiquei grávida, e já perdi, assim, com 2 semanas e estava evoluindo bem, de repente parou o coração. Aí eu continuei fazendo FIV, depois de fazer 8 FIVs, eu dizia pro médico, ai doutor, pelo amor de Deus, assim, eu tenho certeza que eu fiquei grávida, eu não sou uma pessoa que tem problemas psicológicos, mas é a mesma sensação do que da primeira vez que eu fiquei grávida. Então vamos fazer os exames de trombofilia. Quando eu fiz o exame foi uma coisa super barata, parte deles o plano pagava, ou seja, eu podia ter feito isso muito antes. Gente, o meu exame de trombofilia deu altíssimo. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, só que eu já tinha quase 42 anos, eu tinha 41 anos quando isso aconteceu. Ou seja, eu fiquei aí... Você tivesse um diagnóstico tardio da trombofilia. Demorei quase 3 anos para descobrir uma trombofilia. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu digo, não comece nada, não comece uma fertilização, não comece nada sem antes fazer todos os exames. Todos. Trombofilia, o teu marido, esperma, tudo. Porque tu precisa ter certeza. E a outra coisa que eu preciso dividir é o seguinte. As pessoas batiam muito na tecla que a gente tinha uma idade. Você tem uma idade, não sei o quê. E eu falei, então vamos fazer o PGD. O PGD foi evoluindo. Mas é que tu tem poucos óvulos, a gente tem que deixar até o 5º dia para tirar um blastocisto e fazer análise. E eu falei, azar. Pra mim, pra quem já tinha perdido 3 bebês, era melhor fazer uma análise e ver que não era bom do que continuar botando coisa que não é bom no teu organismo. E se ele morresse, morreu, porque já tinha morrido tanto dentro da minha barriga, nessa altura já tinha feito uns 15, entendeu? Aí ele falou, não, tudo bem. Então, aos 42 anos, depois que eu
sabia que eu tinha trombofilia. Eu tive 2 embriões que viraram os 2 blastocistos. Eu tinha essa grande vantagem, eu tinha pouco, mas eles eram bons. E aí, quando a gente fez a análise do PGD, eu fui lá, assim, pra fazer a transferência sem saber se ia ser bom ou não. E aí o médico já falou. Eu me emociono até hoje com isso. Eu sei, eu já tô aqui emocionada. Era uma menina. A Martina. E ela era saudável. E eu falei, agora vai dar certo. Aí fiquei grávida, foi tudo bem. Foi tudo ótimo, um dia eu tava dormindo. Senti uma cólica horrível, achei que tava perdendo o neném. No outro dia eu fui no médico, assim, aos prantos, assim. Falei, aos prantos. E aí não tinha mais batimento cardíaco. E aí eu fui pro fundo do poço. Pensei, não vai dar certo. Aí eu cheguei à conclusão que, assim, tinha feito PGD. O neném era perfeito. Tinha feito a clexane da trombofilia. Desde o começo. Então, assim, não tinha nada. Fizemos análise quando perdeu, não deu nada. Então eu falei assim, realmente, eu não vou conseguir gestar. Ali bateu um medinho. Não, ali não bateu medo. Ali deu uma consciência que eu não ia mais pôr nada em mim. Os meus embriões eu não ia perder mais. Eu tava com 42 anos, eu tinha pouca coisa boa. Eu falei, agora eu vou guardar. Aí quando eu fui fazer a checagem pra ver como é que tava o útero, o médico disse, nossa, tu tá com 5 óvulos, vamos fazer vamos fazer uma coleta. Aí eu fiz a coleta e guardei. Deixei eles guardados. Foi até o final, foram 2 de novo, blastocistos, e deixei guardados. Eram 2 meninos, tá? Falei, vamos deixar guardado agora. E aí, eu falei, agora nós vamos fazer com ovo doação. E as pessoas pensaram, Tatiana, tu é louca? Por que fazer ovo doação? Eu falei, não, porque os médicos insistiam tanto que o meu óvulo era velho, mesmo que o PGD tinha dado bom, que eu resolvi fazer todas as tentativas antes de partir para uma barreira legal. Porque pensem pra mim, se desse certo fazer uma ovo doação, pelo menos eu já passava pela primeira gravidez e a segunda eu ia fazer com o meu óvulo, se fosse o caso. Mas era o meu filho igual, eu não tava nem aí, entendeu? Pra mim era meu filho igual, isso aí não tem diferença nenhuma. Aí você, só pra entender, você deixou congelado. Eu deixei congelado. E partiste para um óvulo doado. Para uma óvulo doação. Tá bom. E aí que eu tive uma doadora maravilhosa. Ela deu inacreditavelmente. Eu fiz PGD apesar dos médicos dizer que ela era nova, eu não precisava fazer PGD. Eu falei, não interessa, nós vamos fazer PGD. Fiz PGD. E eu tive 5 embriões maravilhosos. Aquele assim. Eu falei. Aquele do sonho. Aquele dos sonhos. Que eu nunca tinha tido um A. Tinha um AB, um Bzinho. Tem umas classificações assim e tal. E, pra nossa surpresa, primeiro botei 2, depois botei mais um, depois mais outro. Mas daí era sempre a mesma coisa. Eu tinha enjoo no 3º dia e no 7º dia já começava aquela dor nas costas, aquela dor aqui, Eu falei, eu não conseguia nem trabalhar, não conseguia nem respirar, de tanta dor que eu tinha. Era uma coisa assim, fora do normal. E nisso foram 5 tentativas através de óvulos doados. Mas nesse processo eu já estava em contato com a Índia, tá? Eu já estava procurando na internet, já estava em contato com a médica, porque assim, eu já tinha certeza, depois da Martina, que tinha sido analisada, tinha feito clexane. Sim, fala sério, não tem mais nada. Não acredito mais que eu vou ficar grávida, entendeu? Acho que depois de tudo que eu passei, eu sabia que não ia rolar. Aí eu já estava em contato com o programa lá na Índia e tal, então assim, é um conselho que eu dou para todo mundo, assim, e que foi muito grave, porque eu vou te dizer o que eu passei, né? Pra mim, quando a gente descobriu a trombofilia, eu tinha 41 para 42 anos. Meu marido saiu de casa, simplesmente saiu de casa. Tipo assim, não vou poder lidar com tudo isso. E ficou mal da cabeça, e assim, a gente não sabia o que ia acontecer, e ele simplesmente, não sei, vou embora. Juro por Deus, quando ele fechou aquela porta, a gente, assim... Aí passou um filme na tua cabeça. Passa um filme na tua cabeça e, assim, ao contrário de muita gente, eu não sou uma pessoa que eu choro muito, eu fico com muita raiva, assim. Eu tinha muita raiva dele, tinha uma raiva de vontade de matar ele. E aí eu pensei... total isso, pessoal. Aí eu pensei... Quem nunca, né? Quem nunca, assim. E eu pensei, eu vou atrás de um sêmen e entendeu? Vou tentar. Só que assim, eu já sabia que não ia conseguir gestar. Tu imagina, eu ia ter que ir atrás de um sêmen e ainda fazer com os embriões e mandar para fazer uma barriga drogal. Olha a dificuldade já tá. Nisso ele voltou para casa, porque a mãe dele disse que casamento não era assim, que não era na primeira decepção que tu vai embora, né? E eu vou dizer pra vocês, eu não tinha mais amor nenhum naquele momento, assim, tinha muita raiva. A Tati tá assim, striptease da alma.
Eu sei que o que vocês estão sentindo aqui é o que eu senti. Só que assim, com 42 anos não tem mais essa, amiga. Vai ser com aquele ali, entendeu? Eu não tinha mais, assim, chance de arranjar outro com 42 anos. Com toda a novela que eu já tava passando, assim, fazer tudo. Falei, agora nós vamos em frente. Aí engoli meu orgulho, assim. Ele voltou pra casa. E aí a gente decidiu fazer a doação e eu já tava procurando negócio na Índia. E a Índia era relativamente fácil, assim, tal. Mas assim, o conselho que eu dou pra vocês, muito simples, não façam nada antes de fazer todos os seus exames de trombofilia, de fertilidade. E não implantem nada que não tenha PGD. Assim, olha o tempo e o dinheiro que eu gastei, o desgaste emocional. Assim, tudo, eu já nem contava mais. Pra vocês terem uma ideia, Sim, tudo junto, né? meu marido não ia mais nem fazer a coleta do sêmen, tá? Eu tinha que coletar em casa, botar no meio da perna, assim, e levar dentro do carro, assim, bem quentinho pra chegar lá vivo. Porque nem isso ele não queria mais fazer, entendeu? Não queria mais ir lá. Pessoal, não é fácil. A trajetória de tentante... A trajetória de tentante, assim, vocês podem falar que o homem sofre e tal, mas o que a mulher passa é surreal, 100 vezes mais do que passa um homem, entendeu? E aqui, ó, num parêntese aqui, a Tati passou por 5 clínicas. Eu passei por... sim, rapidamente falando assim, como a gente fala muito sobre a dificuldade de a gente achar uma clínica ideal, tudo isso aconteceu, né? Todas essas tentativas das 30, e ela passou por 5 clínicas. 5 clínicas, porque tu sempre acha que pode ter uma melhor pra ti, porque fulano que tu vê na internet, a internet sempre tem milagres, já viram? A internet tem milagre. Eu usei o Clexane, fiquei grávida. Tu acha sempre que vai ser contigo, vai acontecer a mesma coisa. E assim, eu sou uma pessoa que menstruava de 28 em 28 dias. Nunca tinha falha. Outra coisa, palavras do médico mais famoso aqui do Rio de Janeiro, o teu útero é um porta-retrato. Porque, por isso que eu engravidava tanto. Então, assim, chegou um dia que eu me irritei e falei assim, o que adianta, doutor, ser o porta-retrato, entendeu? Assim, ninguém sabe o que eu tenho. Era uma coisa surreal aquilo, entendeu? Tu fazia 200 exames, ficava grávida, botava lá e vingava. Meu endométrio era ótimo, entendeu? Então, assim, e aí tu vai no outro médico, vai no outro... E aí, quando eu cheguei à conclusão, eu só caí numa mulher aqui no Rio, assim, que eu contei a minha trajetória pra ela. E ela falou assim, Tatiana... A gente não vai mais botar nada em ti. Ela falou, tu fez PGD, usou Clexane? Ela falou, não tem mais. Ela falou, não tem. Ela falou, não tem mais o que fazer. Ela falou, tu não tem uma irmã, uma mãe? Não tinha. Não tinha ninguém pra pôr, infelizmente. Andei sondando umas amigas, mas ninguém quis. Hoje a lei tá diferente. A lei tá um pouquinho melhor, Na época não tinha mudado a resolução. Mudado a resolução. Então temos esse esgotamento de possibilidades. Esgotamento assim, total, assim. Total. Então, assim, eu fui nas clínicas mais famosas, tá? Aquela de São Paulo, famosa. Fiz em todas, assim. Tudo. Então... Tá, mas aí esgotamos as possibilidades e entrou, né? Um detalhe muito importante que eu acho que vocês devem estar se perguntando. Então ela tinha congelado lá atrás alguns óvulos e estava na ovodoação. Então, quando ela foi para a Índia, tá? Que agora a gente vai falar como é que nasceu a barriga de aluguel na trajetória, né? Vamos falar um pouco dos bastidores lá da Índia. A parte ruim, que foi a pior ainda, que foi a Índia, tá? Isso, quando entrou a Índia, aí ela tinha congelado esses óvulos, então ela estava indo para a Índia atrás de uma barriga de aluguel, mas com óvulos próprios. Porque aí eu pensei, bom, vamos tentar. Aí, primeiro passo, a Anvisa tem que autorizar. Qualquer pele, qualquer corpo humano que saia, né, partes, a Anvisa tem que autorizar. E aí começa a novela. Porque tu pode comprar sêmen, pode comprar óvulo, pode comprar qualquer coisa e trazer. Mas para mandar para fora não existe uma lei que fale sobre isso. Pelo menos não na minha época. Não sei se agora existe, né, Karina? Talvez eu tenha. E assim, eu como uma boa funcionária pública falava, se tu não tem, tu tem que adaptar aquela que tu tem. Então tu usa a mesma que tu tem pra trazer, tu usa pra levar. Porque afinal de contas é meu, não tô vendendo nada, entendeu? Mas a novela foi forte. A novela assim durou um ano. Um ano. A clínica me ajudou muito, ela ligava, eu ligava. E eu ligava, pedia, conversava. Olha, eu ganhei na insistência, eu acho, de tanto que eu fiz. Quando finalmente liberou... Tu batalhou esse alemãozinho de olho azul, hein? Nossa senhora. Agora o periturando não sabe a metade que a mãe passou. É a coisa mais linda do mundo. Aí, finalmente, entrei em contato com a Crioporte, que é a empresa que faz o transporte de também peles e tecidos, etc. Ela faz transporte de tudo, é uma empresa americana, tá? E aí ela mandou o botijão
clínica colocar, a clínica colocou, aí a TAN ia levar pra Índia. E aí, de repente, quando eu tô em casa, liga o médico e fala assim, Tatiana, o teu botijão deu um problema, parece que vazou o nitrogênio. E eu, o quê? Vazou o quê? Pensei, perdi meus nenê, perdi os meus últimos nenê, os últimos 2 nenê que eu tinha. Eu falei, não acredito. Comecei a chorar no banheiro, assim. O quê? Não acredito. Ele, calma, Tatiana, calma, vamos ver se não, talvez não seja nada. Aí voltou pra clínica lá, aquele dia foi tipo o dia do pesadelo. Eu trabalhava assim, tipo em alfa, assim, não sabia nem o que tava acontecendo, assim, tá? E eu não contava mais pra ninguém, porque eu não aguentava mais contar nada pra ninguém, pra ninguém. Tu se mudou de cidade até, né? Aí isso eu já tava morando no Rio, porque chegou um ponto da minha vida que as pessoas se metiam tanto. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas me perguntavam assim, mas tu tá transando direitinho? Olha, Lisa! A pessoa perguntar se tu tá transando direitinho. Imagina, uma pessoa que passou por 25 fertilizações, assim. Eu ia lá no médico pra ver minha ovulação, falava, hoje já deve abrir amanhã. O cara, ai, Tatiana, tu já sabe, entendeu? Eu já sabia quando... Eu já sabia bem certinho quando eu tinha que fazer. Eu já escutei de tudo. Assim, ignorem as pessoas, assim, porque senão vocês vão ficar sem amigo, tá? Mas chegou um ponto que eu pensei assim, eu preciso me mudar. Eu não aguentava mais que as pessoas me perguntassem aquilo, eu tava assim, de saco cheio. Não é? Eu falei, falei pro meu marido assim, eu vou me mudar. Eu vou me mudar pro Rio de Janeiro, vou pedir uma transferência. Se tu quiser, tu vai comigo, se não quiser também, nessa altura do campeonato. Daí ele, não, vamos e tal. Ele também tava querendo se mudar. E aí foi que a gente foi buscar o programa na Índia e tal. E aí que deu problema nesse transporte. E a Gol, nem a TAN, ninguém mais queria levar o dito cujo do botijão, porque diziam que o nitrogênio podia explodir. E realmente, tá? O sonho era química. Só que assim, eu atestava, é o mínimo que tem lá dentro, entendeu? E a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que o médico, na hora, a gente não sabe. Botou um pouquinho mais de nitrogênio, e aí, quando pressuriza, sai um pouco pra equilibrar lá dentro. E aí a TAN ficou apavorada. E ninguém mais queria levar o dito cujo. Isso é uma loucura. Gente, ainda eu liguei pra TAN, pra Azul, pra Gol. Não, você tem que lidar com tudo e mais um pouco que não depende de você. Que não depende de ti, porque assim, eu fiz tudo que você pode imaginar. Não teve jeito, ninguém mais quis levar o dito cujo do botijão, tá? A Crioporte disse, Tatiana... Hoje a gente tá rindo, né? Não, hoje eu tô dando risada, mas eu tive que contratar um transporte que pegasse lá o botijão, o caminhão, e levasse até o aeroporto de Guarulhos, pra empresa suíça levar até a Índia, tá? Como aquele botijão dura, não tem problema, eu contratei um caminhão ainda, imagina, eu fiz um frete pro cara pegar o negócio. O motorista disse que levou assim, né? No banco, assim. Não tem problema. Gente, nada como presencial, eu tô adorando, assim. Porque agora a gente pode segurar aqui e sentir, sabe? Mas assim foi... a minha trajetória foi inacreditável, assim, cara. Chegava uma hora que eu pensava, realmente, será que é... Sabe? Chegava uma hora que tu pensa assim... Começa a questionar. Pensar, meu Deus, será que é pra ter filho mesmo? Entendeu? E aí chegou... Aí, pessoal, ela foi até a Índia, viu? Isso vai ser uma segunda etapa que nós vamos contar, assim. Porque a novela da Índia é maior ainda, tá? É muito maior. Porque quando eu fui pra Índia, as pessoas falavam assim pra mim... O que tu foi fazer na Índia? Eu sou uma surfista, tá? Eu só faço viagem de surf, geralmente, assim. Tu vai surfar na Índia? E aí as pessoas falavam assim, o que tu vai fazer na Índia? Eu falei, quase que eu disse, vou me espiritualizar. Aí eu falei, fui conhecer, eu gosto de viajar e tal. Capaz que eu nunca ia pra Índia, assim, porque a Índia tem seus pormenores, assim, mas não é um país que eu realmente tinha interesse em conhecer. Eu fui pra lá pra conhecer o programa, pra tudo aquilo que eu vi na televisão, que eu vi no National Geographic, acredite se quiser. Passou lá, eu fui conhecer, eu queria ver como é que funcionava, entendeu? Por isso que eu fui ver a Índia. Foi ver de perto, ver né? de perto, Antes de assim. tudo acontecer. E aí, na época eu marquei eu tava com 43 anos, eu marquei a passagem, meu marido falou, não sei, não tô preparado. Olha, eu não tô preparado. Fala assim, depois de todo esse tempo, eu falei assim, não tem essa, tu vai ou não vai, entendeu? Eu vou e se tu quiser, tu vai junto. Naquela altura eu tava assim, depois de 5 anos não tá preparado, amiga. Daí, vamos lá. Mas é assim, eu acho que... Você foi pra Índia. Aí eu falei, vamos lá, vamos pra Índia. E lá se fomos pra Índia. Aí a Índia vai ser um capítulo 2, né, Karina? Vai ser um capítulo 2 que a gente vai fazer. Mas assim, o mais interessante de tudo é que a Tati, ela, como eu falei anteriormente, esgotou as possibilidades. Esgotei todas as possibilidades. Nunca passou pela cabeça uma desistência. Ela atravessou todos os tipos de limites que uma pessoa pode ter, né? E o mais louco de tudo é tipo assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha feito tantas fertilizações. Eu tenho podcast, como eu falei, 100 episódios da primeira temporada, mas o máximo que a gente tinha conseguido de depoimento real, né, foram 15.
que é da Betânia, que fez o programa no Fantástico comigo, a Betânia, amada, mãe do João. Mas 30 realmente é uma coisa assim, bem surreal, né? Então aí vocês veem como é importante essa resiliência que a gente não sabe nem da onde que a gente tira. A gente não sabe da onde que a gente tira forças, a gente não tem ideia, porque a gente já tá esgotado emocionalmente, financeiramente. O gasto que você teve. Meu Deus, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na vida, entendeu? Mas eu pensava assim, não interessa, eu quero ter um filho. Já vendeu meu corpo, minha alma, eu vendi minha mãe, coitada, eu vendi. Você tava decidida, focada, entendeu? Foco. Foco sempre foi meu foco. Tá, e aí depois agora a gente vai numa segunda, a gente não vai poder ficar falando 1 hora aqui, mas a gente vai fazer um segundo Bastidores da FIV. Pra contar. Falando especificamente sobre como da Índia e dos Estados Unidos. Como a barriga de aluguel funciona. Né? Da Índia e dos Estados Unidos, porque na verdade a Tati é mãe do Gabriel, mas aconteceram algumas coisas na Índia que impossibilitaram de ela fazer esse programa. E aí ela teve que ir para os Estados Unidos, né? Então a gente parou aqui nesse transporte que atipicamente a gente não escuta, porque geralmente é seguro, né, Tati? Geralmente a gente contrata um transporte específico, né? Que só trabalha com isso e dá tudo certo, né? Então, assim, a gente parou nessa parte, né, do transporte, que hoje a gente tá rindo, porque a gente tá fazendo um Bastidores da FIV presencial e tá sendo maravilhoso, eu já tava morrendo de saudades. Mas agora a gente vai entrar para um outro que é um pouquinho, fura um pouquinho mais embaixo. Né? Como é que funciona a barriga de aluguel? Como é que foi pra ti, né? Foi pra mim a parte... Os meus bastidores da barriga de aluguel. Tá? Da barriga de aluguel em si. Mas tivemos aí, nesse primeiro partezinha que a gente tá conversando, de uma maneira leve, descontraída, né? E natural, os bastidores... Quase nunca revelados, porque a gente falou aqui de coisas íntimas, né? De um casamento. Né? E todas as dificuldades que tu tem, porque isso aí é mentira, se alguém não tem uma crise, não acredito, entendeu? É difícil, é muito difícil, né? É muito difícil, depois de tantos anos, né? Sonhando, a gente poder falar aqui abertamente é inovador, assim, não é todo mundo que tem esse desprendimento e essa coragem, mas eu acho que a gente tá aqui para isso, para ajudar vocês, para que vocês possam se identificar, né? E não fazer a mesma coisa, né? E assim, não tentar fazer os mesmos erros. Mesmos erros não, na verdade eu fui um aprendizado. Eu tive um aprendizado nisso tudo. O que eu tô passando para vocês é que eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Então, o conselho principal eu já dei. Vocês têm que fazer PGD e todos os exames antes de iniciar qualquer jornada. Tá bom? Beijo. Vamos para segunda parte dos Bastidores da FIV e da Tati. Beijo, galera.